Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, esses dias atrás eu estava conversando com uma adolescente a respeito de um determinado comportamento que ela vinha se queixando para mim, que ela estava repetindo e que estava ocasionando para ela algumas dificuldades. Ela estava tendo dificuldades em lidar com as consequências daquele tipo de comportamento. Então, vou ser mais específica. Hoje eu vou falar sobre a energia da carência. E eu quero falar sobre dois aspectos. Sobre o aspecto energia, a gente já viu alguns vídeos aqui falando sobre hermetismo, sobre as leis universais segundo o hermetismo, e uma delas é a lei da polaridade. Tudo no universo tem dois polos. Por exemplo, o quente e o frio, o doce e o amargo, a luz e a escuridão, pequeno e alto, e por aí vai. Porque tudo, na verdade, são apenas posições de uma coisa só. Então, o calor e o frio, eles fazem parte da temperatura. E são extremos da mesma coisa, que é a temperatura. A tristeza e a alegria, o ódio e o amor, são polaridades. E no caso da carência, a sua polaridade contrária é a autoestima, o autocuidado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente está vibrando na energia da carência, nós estamos do lado oposto da autoestima. Quem sente carência, na verdade, é alguém que não se ama, que não se reconhece com o devido valor, que não se cuida. E a carência, aí já vou falar do outro aspecto, muitas vezes, eu não vou dizer 100% não, mas a maioria das vezes ela é oriunda de traumas que também podem, e a maioria deles aconteceram na primeira infância, nas relações primárias que a gente tem enquanto infância, que começam com o nosso pai e nossa mãe. Então, aí, nesta primeira infância, ficam gravados em nós todos os traumas que nós passamos durante esse período. E isso vai repercutir durante toda a nossa vida. Então, todo adulto carente, por trás dele existe uma criança carente. A criança interior, ferida, traumatizada, por uma rejeição, por uma ausência, por uma falta de atenção, que primariamente parte dos nossos pais. E isso vai também se desdobrando nas relações que esta criança faz a partir daí. Nas relações com amigos, com familiares, com irmãos, com coleguinhas da escola, com a professora, com o professor. E a tendência é, na nossa vida, gente, que aqueles traumas que a gente não consegue resolver, que eles se repitam ao longo da nossa vida em roupagens diferentes, em cenários diferentes, em historinhas diferentes. Mas vai ser sempre o mesmo trauma, repetindo-se por várias vezes. Para que e por que isso acontece? Isso acontece por um motivo básico, não são dois, por um motivo básico. A nossa carência, por exemplo, que eu tenho enquanto adulta, ela é um reflexo, é uma repetição de um padrão que geralmente parte então da minha infância, da minha criança interior. E eu vou repetir isso ao longo da minha vida por várias vezes para que eu possa curar. É simplesmente por isso, para que seja visto aquela questão e para que eu possa curá-la. Se eu não consigo fazer isso enquanto eu estou ainda adolescente, ainda jovem, a tendência então da minha vida adulta é repetir isso em situações que são cada vez mais graves, que cada vez elas se aprofundam mais, até que eu possa olhar para essa questão e dar a ela um tratamento. Não estou falando de tratamento com remédio, não é tratamento holopático, é tratamento dentro de nós. Nós podemos fazer isso, eu já falei várias vezes, através da terapia, ou, se a gente der conta, até a gente pode fazer isso sozinho. Mas o importante é que a gente olhe para isso. E é por isso que essas questões repetem-se na nossa vida, para que a gente possa olhar para isso.
E a outra coisa que eu quero dizer também, que a carência, como sendo o oposto da autoestima, do autocuidado, ela emana uma energia. E esta energia, gente, ela provoca exatamente o inverso do que a gente quer. Quando eu sinto carente, eu começo a querer agradar demais, a fazer demais a vontade do outro e a criar uma dependência do outro. Isso pode ser nas relações afetivas entre casais, como pode ser em qualquer relação que a gente estabeleça. Entre amigos, entre parentesco, igual eu falei com vocês. Mas o que vai acontecer quando eu emano para o outro esta energia de carência, de necessidade do outro? Em vez de eu atrair esta pessoa para mim, eu vou provocar uma repulsa. Objetivamente, a carência ela gera uma energia de repulsa. Toda vez que você tenta agradar demais, busca fazer totalmente a vontade do outro, porque você precisa da aprovação, você precisa da aceitação, para que você não se sinta carente, para que você consiga, dentro de si mesmo, assim, conter esse sentimento de rejeição. Na verdade, você está provocando o contrário do que você gostaria, o contrário do que você espera, que é a repulsa. Isso é muito sério, porque quando eu estou à procura de aprovação, porque eu preciso daquela aprovação, eu consigo exatamente o contrário, que é a rejeição. Então, qual é o antídoto para esta questão? Eu quero ser aprovado pelos outros, eu quero ser aceito porque eu preciso disso para aplacar a minha carência. Na verdade, eu tenho que fazer exatamente o contrário. Eu tenho que amar a mim mesma. Eu tenho que me conhecer profundamente. Eu tenho que me colocar em primeiro lugar. E eu tenho que oferecer para mim, fornecer para mim todo o amor, todo o cuidado, toda a atenção que eu necessito. Porque quando eu estiver abastecida destas necessidades, destes sentimentos, quando eu estiver plena de mim mesma, do meu amor próprio, então eu terei condições de me relacionar com o outro sem uma dependência, sem uma exigência de que o outro me forneça aquilo ou isto. E aí eu faço o inverso, eu atraio aquela pessoa, aquela situação para mim. Quando eu demonstro autoestima, quando eu demonstro o amor e o autocuidado, eu emano energia de atração. É exatamente o contrário do que a gente pensa, que eu tenho que agradar, que eu tenho que fazer tudo que o outro quer. Pelo contrário, não é que eu tenho que desagradar, é que eu tenho que fazer aquilo que não contraria a minha própria essência, aquilo que não fere o meu amor próprio. Eu posso ajudar o outro, eu posso contribuir, fazer pelo outro, mas eu preciso ter em mente que eu não posso fazer disso algo que me fira, que vá contra a mim mesma, aos meus princípios, às minhas necessidades. É diferente de egoísmo, não é egoísmo não, gente. Isto é primeiro a gente se abastecer de amor, porque o amor ele tem que partir de dentro da gente e não na projeção ao outro. Esta é a questão. Eu espero que vocês tenham entendido a linha de raciocínio que eu estou tentando traçar aqui para que a gente possa refletir sobre isso. Quando você estiver numa situação em que você quer demais agradar o outro para ser aceito, repense suas atitudes. Parta primeiro da sua autovalorização, do seu autoamor, para depois, então, oferecer ao outro aquilo que o outro demanda. Você vai ter uma postura diferente, é uma postura mais empoderada. Você vai perceber que o outro vai te respeitar mais, que o outro vai entender melhor você e vai relacionar com você de uma forma mais amorosa e mais respeitosa. É isso que eu tinha para falar hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
E a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Eu não quero me delongar aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas a questão é essa. A carência, ela provoca repulsa. E o amor próprio, ele provoca atração. Pense nisso, tá bom? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.